TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates, com a proposta de trazer informações, de trazer entretenimento, de trazer companhia para você que está do outro lado nos assistindo e muito em breve interagindo também nessa programação. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem que faz parte na montagem deste cenário. O programa de hoje vai abordar a viagem de conhecimentos que foi feita pela professora Shirley Inês Mendes da Silva, professora aqui da Univates, viagem ao Timor-Leste, um pouco desta experiência, muito do que pode ser repassado como vivência e também noções de vida para nós do Vale do Taquari do Brasil. Boa noite, professora. Boa noite, Paulo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Bom, essa experiência de viver um ano em Timor-Leste, ela foi realmente uma experiência única, porque Timor é uma metade de ilha, né, que fica no Sudeste Asiático, um pouco acima da Austrália, né? E nessa metade de ilha ocorreu uma guerra que durou 24 anos. Né? Então, Timor vai conseguir a sua independência em 1999, depois de uma luta extremamente sangrenta. Morreu mais de 1/3 da população, né, durante esse processo. E eu fui convidada a participar desse processo através de um convênio que ocorreu, uma seleção, né, entre a Universidade de Mackenzie de São Paulo e a Universidade Nacional de Timor-Leste. E a Univates deu apoio total para que durante um ano eu pudesse então lecionar, né, no curso de Ciência Política em Timor-Leste, né, com o objetivo de incentivar o uso da língua portuguesa nessa ex-colônia de Portugal. Né. Então foi uma experiência de conhecer o Oriente, né, num país que teve uma colonização portuguesa, porém ficou 24 anos sob domínio da Indonésia e o português foi proibido durante esses 24 anos. O resultado disso é que hoje, efetivamente, quem fala português são as pessoas que têm mais de 40, 50 anos. Os jovens falam com muita dificuldade. Então, existe todo um processo de incentivo e convite a professores que falam em língua portuguesa para lecionarem em Timor-Leste. E o que a senhora viu nesse país? Olha, Timor é uma pequena ilha, a capital de Timor é Dili, eu vivi em Dili, né? Eu diria que Dili hoje é uma capital internacional em função da presença da ONU lá. Desde 99, a ONU está presente com todo o trabalho de cooperação internacional. Então, existem funcionários de diversos países que estão trabalhando e contribuindo na reconstrução desse país que foi totalmente destruído pela guerra. Até hoje, as ruas de Timor, elas são, existe um prédio que foi reconstruído e do lado uma casa que foi bombardeada. Né? Essa é a realidade ainda presente hoje. Bom, saindo da capital, a gente vai para o interior e aí muda tudo, né? Porque o interior ainda é uma sociedade tribal. Timor é uma sociedade tradicional. A população é dividida em alguns, são 13 etnias diferentes, né? Então existe a ausência de uma infraestrutura, né, no interior
o que se vê é a população morando em pequenas casas construídas, casas tradicionais construídas por material que eles produzem lá, através de uma palmeira. Eles extraem então uma espécie de palha que vai cobrir as casas, né? As roupas, eles mesmos tecem manualmente os tecidos, né? Em Timor não existe uma indústria desenvolvida, né? Portanto, a questão do trabalho ainda é um grande desafio para o governo, né? O país, ele, a partir de 2002, Timor se torna, então, a primeira nação democrática e independente que surge no século XXI, né? O governo atual tem investido muito em políticas de educação e de construção de uma infraestrutura, né? E é muito difícil, viu, Paulo? Porque a gente não tem muito bem ideia de como é viver num país onde tudo foi destruído, né? Quer dizer, em 99, o Estado foi destruído, tá? Então, o esforço da ONU, a partir de 99, quando se inicia o governo de transição, que foi liderado pelo brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que depois veio a falecer, né? Mas foi todo um esforço de tentar reconstruir esse país. Mas não se reconstrói um país do dia para a noite, né? Até hoje, as sequelas, as marcas da guerra, elas persistem, né? E isso é muito visível, né? Inclusive no que se refere à educação dos jovens timorenses. O território desse país, conjunto de habitantes, etnias que formam essa população, matéria-prima, conjunto de riqueza, escolaridade, saneamento básico. Isso tudo ainda é muito precário, né? Timor-Leste hoje tem cerca de 1 milhão de habitantes. 200 mil vivem em Dili, né? A média de filhos é de 5,7 por família, né? Isso é considerado um dado normal porque após a guerra, né, existe realmente um ganho aí no aumento da população, né? Como eu coloquei para ti, não existe indústria. Território? O território é composto de 13 distritos, né? Que agora parece que vai haver uma reforma política e eles estão pretendendo transformar esses distritos em cidades. Porque o país é muito pequeno, o território equivale ao nosso estado de Sergipe. Sistema de governo? Semipresidencialismo. Então, funciona como um parlamento. Existe a figura do primeiro-ministro, que é ocupada pelo Xanana Gusmão, que foi a grande liderança da resistência durante os 24 anos de luta. E existe um presidente, né, que se encarrega um pouco da política internacional, né? Então, Timor fica, é uma pequena ilha no Sudeste Asiático, né, que foi colonizada por portugueses, mas fica sempre no meio do caminho entre uma cultura oriental e um processo de colonização ocidental através de Portugal, né? Isso traz uma riqueza muito grande para esse povo, né? Porque eles têm uma vizinhança, né, asiática, um modo de vida, digamos assim, né,
asiático, mas existe uma cultura, né, que vem desde os tempos da colonização, desde 1512, né, que é ocidental, através do convívio com os portugueses. Quais as demais situações que podem ser adotadas como exemplo para nós no Brasil, para nós no Rio Grande do Sul, olhando uma situação quase que paupérrima vivida por esse pequeno país? Depois do intervalo comercial. Estamos voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje abordando a viagem profissional, a viagem de estudos, que foi feita pela professora Shirley Inês Mendes da Silva, professora da Univates, durante 10 meses, quase um ano, ao Timor-Leste. Professora, no conjunto que a senhora relatava há pouco, a questão do saneamento, a questão da matéria-prima desse país. Existe um problema muito grande com relação assim, ao saneamento básico, né? No interior praticamente não existe, né? A infraestrutura é bastante precária. O que existe, existe na capital Dili, né? Ainda assim, não são todas as residências que possuem água tratada, esgoto. A própria habitação também, a política habitacional é um grande desafio para o governo, né? E eu acho que o que assim, eu considero mais problemático em tudo isso é a questão da empregabilidade, porque existe um alto índice de desemprego dos jovens, principalmente. Um detalhe interessante para ser esclarecido, a senhora cita a guerra, 24 anos de confrontos. Foi uma revolução interna, buscando de um lado os interesses asiáticos e de outro os interesses europeus através de Portugal? O que acontecia nos anos 70? Ou houve a participação de outros países? Houve sim, né? A história é sempre mais complexa, né? O que acontecia nos anos 70? O mundo vivia o período da Guerra Fria, né? A luta entre o comunismo e o capitalismo. Então, Timor-Leste, junto com outros países africanos e asiáticos, iniciam um processo de luta pela independência, porque eram colônias, né? Colônias de países europeus, né? E essas lutas pró-independência, elas eram alimentadas pelas ideias socialistas, em algum sentido, né? Pois bem, quando ocorre a Guerra do Vietnã, e os Estados Unidos pedem essa guerra, né? Soa o alerta vermelho, né? Em todo o Oriente. Timor-Leste é próximo ao Vietnã, né? E a Indonésia, que era um país, que é o país que faz divisa com Timor e que tinha laços com os Estados Unidos, a Indonésia então começa a se preocupar com a possibilidade do avanço dessas ideias socialistas, né? Então, Timor-Leste está vivendo um processo de independência, alimentado de alguma forma por essas ideias, pelas teorias socialistas, né? E os Estados Unidos começam, então, a dar um ok para o governo da Indonésia invadir Timor-Leste. E é o que acontece. A Indonésia vivia uma ditadura muito grande do general Suharto, né? Eles invadem Timor e durante 24 anos, então, o povo timorense luta através de uma frente chamada Fretilin, Frente de Libertação Nacional, que depois se torna um partido político, existente ainda hoje, a Fretilin, né? Foi o grande partido que vai organizar toda a luta pela independência. E entre esta situação toda, o confronto inclusive interno entre tribos? Exatamente. Prevalecia, né, porque o confronto entre tribos, ele praticamente acaba sendo minimizado em função de que
o povo timorense, ele reconhece a bandeira da independência. Então, o povo timorense realmente vai lutar pela independência. As tribos, né, vão se organizar e vão apoiar essa luta. Professor, e de que forma ocorria essa participação, tanto da resistência das tribos, como do financiamento no que diz respeito à resistência armada? Eu acho que Portugal vai começar um processo, né, de defesa da luta de Timor-Leste, né? Porque Portugal, nos anos 70, também termina a ditadura salazarista em Portugal. Então, o povo português também vai lutar pela questão da liberdade, né? Começa a se tornar um valor aí que vai alimentar todas essas lutas emancipacionistas, né? Além de Portugal, também alguns recursos possivelmente vinham do antigo bloco soviético, que chegavam em Timor-Leste. Quando a senhora fala de recursos, é financiamento na resistência? Sim, da luta. Mas os armamentos por si só, de que forma eles obtinham? Veja bem, eles roubavam muitos armamentos dos indonésios, né? O povo timorense se organizava clandestinamente e roubava os armamentos, né? Os indonésios, por sua vez, recebiam os armamentos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos financiaram, né, equipamentos pesados, aviões, tanques de guerra, metralhadoras. Tudo isso está registrado pela bibliografia. Né? Por via indireta, o povo de Timor-Leste conseguiu vencer o poderio norte-americano repassado através da Indonésia. Exatamente. Na verdade, tem uma questão aí geográfica também, porque o povo de Timor, ele foi morar nas montanhas. Timor-Leste tem uma planície, onde fica a capital Dili, e o resto são regiões montanhosas. Então o povo foi viver nas montanhas, no meio do mato, no meio da floresta, né, passando fome. Né? Foi uma história muito triste que é registrada por um documentário da brasileira Lucélia Santos, né, que foi para Timor em 99 e fez um documentário muito interessante chamado Timor-Lorozai, a tragédia que o mundo não viu. Esse documentário eu exibi agora, no dia 8, quando eu dei a aula inaugural das Humanidades aqui na Univates. Esse documentário foi exibido. E ali, então, mostra um pouco do que foi essa luta, né, e do que foi o horror que esse povo passou. Através da natureza, através daquilo que era a normalidade para o povo do Timor-Leste, é que se buscou uma alternativa de enfrentamento, então, contra a Indonésia. Ou foi um diferencial? Não. O enfrentamento à Indonésia aconteceu porque a Indonésia invade o território timorense, né, e impõe ali o seu governo. Os timorenses tiveram que reconhecer, né, o governo da Indonésia como sendo seu. Tiveram que reconhecer a língua da Indonésia como sendo a sua. Então imagina, do dia para a noite, as línguas locais, né? O português foi proibido e as pessoas foram obrigadas a aprender a língua indonésia, né? Ora, a língua faz parte da nossa identidade, né? Faz parte de um processo de construção de uma nação. Então, isso é um detalhe fundamental para a cultura de qualquer povo, para a existência de qualquer povo, né? É através da língua que nós nos comunicamos. As características geográficas, culturais, históricas do Timor, do Timor-Leste, quais são as doenças que prevalecem? Quais são as situações envolvendo o próprio saneamento que mais tem provocado doenças entre a sua população? Esses detalhes mais curiosos e de conhecimento geral. Bem importante essa pergunta, Paulo. Timor-Leste, a questão da saúde pública é bastante séria, né? Existem muitos casos de dengue e malária.
e não existem médicos. Existe um hospital em Dili e alguns postos de saúde nos distritos. Mas toda essa estrutura de saúde hoje é alimentada pelos médicos cubanos, que trabalham com saúde pública. Então também é um projeto de cooperação internacional que leva os médicos cubanos até Timor-Leste, né? Existem alguns poucos médicos australianos e indonésios, muito pouco. O governo também agora está procurando investir em projetos de cooperação na área da saúde, né, para levar pessoal qualificado para Timor-Leste. A participação do Brasil na reconstrução desse país, do Timor-Leste, é assunto para depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates, na noite de hoje, abordando a viagem de estudos, a viagem de conhecimento, uma espécie de cooperação, inclusive, da professora Shirley Inês Mendes da Silva, professora aqui da Univates, ao Timor-Leste, um país em reconstrução, depois de 24 anos de lutas internas e de uma destruição acentuada. Do último bloco, professor, ainda ficou necessário se esclarecer a questão da característica geográfica, da característica histórica, da questão do clima. A senhora falava da dengue, falava também de outros problemas envolvendo especialmente vetores que são ligados à natureza, à presença da vegetação mais densa. Para que a pessoa que está nos assistindo nesse momento tenha uma noção de que forma é constituída a geografia do Timor-Leste. Bom, Timor é uma meia ilha, paradisíaca, eu diria. O mar, as águas são transparentes, né? O clima quente, o ano todo muito quente. Temperatura média? Olha... Nós temos no Rio Grande do Sul ao redor de 17 graus a média ano. Eu não saberia te dizer, mas eu acho que é um verão bem pior do que o nosso aqui de Lajeado. Né? Por isso, então, a incidência de vetores como o mosquito. Exato. Mas o território em si é lindo. Né? Eu acho que tem... 4 estações no ano? Não. Tem um inverno que eles chamam de inverno, mas que é quente igual. A diferença é que chove. E chove muito no inverno. Tá? Mas existe todo um projeto do governo atual em investir em turismo em Timor-Leste. Porque realmente, para quem não sabe, Timor-Leste fica a 1h30 de Bali. Indonésia. Né? Na Indonésia. A ilha de Bali todo mundo conhece, né? Porque é um paraíso aí para os surfistas. E isso em Timor começa minimamente a se desenvolver. O grande problema é a ausência de infraestrutura, mas o governo justamente aposta para os próximos 10 anos é fazer um investimento nessa área, qualificar pessoal, né? Formar uma rede de hotéis. Isso é muito débil ainda, muito frágil, essa rede hoteleira em Timor-Leste, mas existe. Tá? Fenômenos da natureza são comuns de provocar destruição também, como acontece na Indonésia? Sim. Eu, na verdade, não tive problema algum, né? Mas sempre se fala, né, da possibilidade de haver algum terremoto, mas eu não vi nada por lá, né? No relevo, a senhora citava que são situações montanhosas mais no interior. O relevo é bastante acidentado. Sim, e frio. Né? Aí nas montanhas é frio. Em função da altitude. Isso, exato. São montanhas, não são morros. Não, são montanhas. Montanhas mesmo, uma altitude mais superior. E é muito bonito também, a paisagem é muito bonita. Né? Eu tive a oportunidade de fazer 2 ou 3 viagens assim para o interior, e o grande problema é o transporte e estradas. Porque, primeiro, você tem que ter um bom carro, né, com tração 4x4, porque as estradas foram destruídas pela guerra.
Então as estradas são extremamente esburacadas. Para a gente ter uma ideia, né? Nós atravessamos a ilha, são 120 quilômetros, nós fizemos esse percurso em quase 7 horas de viagem, 120 quilômetros. Né? Então, esse também é um grande desafio aí para o governo de Timor, e a questão de recursos para suprir todas essas demandas, elas vêm aí de uma reserva de petróleo existente em Timor-Leste e que está sendo explorado conjuntamente com a Austrália, né? Porque Timor não tem tecnologia para fazer essa exploração do petróleo. Né? No mar. No mar. Então são com os recursos dessa extração do petróleo que o governo pretende investir em infraestrutura dentro dos próximos 30 anos. Além do sistema viário destruído pela guerra, quais os demais, pelos confrontos e a revolução, quais os demais resquícios que a senhora teve oportunidade, se diria, oportunidade de visualizar como resquícios de uma guerra? Eu acho que... Monumentos destruídos, prédios derrubados. Não é material, não. É cultural, relacional. Porque, por exemplo... E psicológico. Exato. Com todos os meus colegas professores na Universidade Nacional de Timor-Leste, todos eles perderam algum familiar na guerra. Com meus alunos, todos eles perderam algum familiar na guerra. Então, assim, essa sequela negativa, né, eu acho que mexe muito com um sentimento, né, de autoestima dessas pessoas. Isso tudo precisa ser muito reforçado. Não se passa por uma guerra sem grandes traumas. Então, é uma população que tem muitos traumas, né? E isso está muito visível em cada história de vida. Né? Cada timorense que eu conhecia, né, eu ouvia uma história muito triste. Né? Mas apesar disso tudo, Paulo, eles têm um sentimento de uma capacidade tão forte de superação, porque eles são tão afetivos e tão receptivos, né? Que chega assim a ser marcante. Afetivos por uma carência, quem sabe? Sim, certamente, né? Certamente. Por orfandade. Uhum, exatamente. Direitos humanos, desigualdade social? Existe, sim. Está se formando uma classe, eu não sei se classe é o termo correto, né? Mas enfim, uma categoria, uma elite que é formada por quem ocupa o governo. Né? Quem não atua no governo, na função pública, está distante de qualquer bem material. Né? Então, assim, a população do interior, por exemplo, é uma população muito pobre. Né? Eles plantam a mandioca, o arroz, né? Para subsistência. E vivem disso. Presença de escolas, existe. De professores? Não, professores é um grande problema, porque como se perdeu 1/3 dessa população do país, né, não existem professores e os que existem são pouco qualificados. Por exemplo, no pós-guerra, a partir de 2000, quem entrou para a sala de aula, quando tinha sala de aula com 4 paredes, né, mas quem foi lecionar, digamos assim, era quem tinha o ensino médio e sabia ler e escrever. Então, esse professor se tornou alfabetizador das crianças. Né? E hoje esses professores estão se qualificando na universidade. Né? Então, agora começa a haver um retorno de professores, ainda de uma forma muito incipiente. Né? E de professores que falam a língua portuguesa, porque até então eles falavam a língua indonésia.
E aí tem sido uma colaboração importante do Brasil. Exatamente. O Brasil, através da CAPES, que é a nossa instituição, a grande instituição nacional, junto com o CNPq, né, de formação acadêmica, a CAPES tem, através do Ministério da Educação, tem feito convênios, né, parcerias internacionais e levado professores brasileiros para lecionar em língua portuguesa em Timor-Leste. Aliás, não é só o Brasil que tem feito isso, são todos os países que formam a CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Então, nós encontramos em Timor uma comunidade de portugueses, uma comunidade de moçambicanos, uma comunidade de brasileiros, porque essas comunidades lá, elas se formam, a gente vai se juntando meio de acordo com a sua nacionalidade, né? No próximo bloco, quais são as alternativas para um país que tem mais de 500 anos de colonização e boa parte desta história perdida nos confrontos durante 24 anos? Quem sabe o turismo? Da miséria humana à riqueza envolvendo a natureza? Mas logo depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates e hoje tendo a oportunidade nessa noite de conversar com a professora Shirley Inês Mendes da Silva, professora aqui na Univates que durante 10 meses, quase um ano, permaneceu no Timor-Leste. Se não o mais pobre, o mais atrasado em termos de tecnologia, um dos de piores situações no mundo inteiro. É isso, professora? Timor-Leste faz parte de um grupo chamado G7-, né, que são os 7 países mais pobres. Tá? Existe, a gente sabe, o G7 dos 7 países mais ricos, né, e Timor-Leste, infelizmente, está entre esse grupo, né. Existe uma carência enorme nesse país. A questão começa pela educação, né, Paulo? As escolas são frágeis, as pessoas não têm uma alimentação adequada. Nós sabemos que quando uma criança ela não tem uma alimentação correta, ela vai ter diversos problemas de aprendizagem. E isso é perceptível, inclusive, nos alunos universitários com quem eu tive contato, né? Eu, assim, demorei algum tempo para perceber essa realidade, mas eu descobri que meus alunos, eles iam para a universidade sem café da manhã, por exemplo. As aulas lá são durante o dia, né? E eles passavam o dia sem comer nada, porque eles vêm dos distritos e moram ou com algum parente na capital, ou então eles se juntam entre 5 e 10 e vão alugar um pequeno casebre, né? E eles não têm recursos. As famílias são extremamente pobres no interior, né? Então, os pais até mandam, por exemplo, arroz, né, para eles se alimentarem, mas não chega, não é o suficiente para eles viverem o mês todo. E eles não vão para casa durante o final de semana, por exemplo, né? Porque eles não têm dinheiro, porque o transporte para eles é muito caro. O salário mínimo recém-aprovado, agora em 2012, foi aprovado o salário mínimo em Timor-Leste, era de $90. R$180. Exato, né? Mas a maioria da população não ganha esse salário. A maioria da população não tem emprego, né? Então a gente tem que ter esse desenho assim, do que é essa realidade de carência, né? E que não é tão facilmente reversível. O papel da ONU, da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas. Certo. A ONU, ela está lá desde 99, desde que houve o plebiscito pela independência.
E pela primeira vez, Timor-Leste é uma espécie de laboratório para a ONU, porque pela primeira vez a ONU ela elabora um projeto de cooperação humanitária, né, de ajuda humanitária. Então não é a questão só de garantir, de terminar com a guerra, né? O exército está presente, mas além do exército existe toda uma gama de funcionários administrativos, eu diria que todo um staff, né, de técnicos, das mais variadas formações, que estão junto com os funcionários timorenses formando esse Estado, né? Porque a gente sabe que por trás de um Estado existem vários funcionários em diferentes hierarquias que constroem esse Estado. Porém, os funcionários timorenses não têm qualificação para construir esse Estado. Então, por isso, eu penso que é muito importante a cooperação internacional, né? Colocar um técnico, por exemplo, em informática, né? Inglês, ou americano, ou brasileiro, né? Para trabalhar com um técnico em informática timorense, né? Porque, na verdade, o curso de informática na universidade, ele é muito novo. Praticamente, somente agora em 2012, que foram criados os primeiros laboratórios para os alunos. Até então não havia isso, né? Então, como formar um aluno em informática se não existe um laboratório de informática? Para a gente ter uma noção do que é a dificuldade. Eu, por exemplo, eu cheguei em Timor em fevereiro e somente em julho nós tivemos acesso à internet na universidade. Então, quando eu queria me comunicar com o Brasil, eu ia para o hotel, né? Ou para uma lan house. Mas a universidade somente contou com essa infraestrutura a partir de julho de 2012. E quais são as apostas para se retomar o crescimento de um país assim? Educação, investimento. Mas em termos de situações financeiras, o turismo seria uma alternativa? Sim, certamente, né? Eu falei há pouco, né, no quadro anterior, que o turismo é a grande aposta do governo. Especialmente pela vizinhança com a Indonésia? Ou o conjunto todo? Eu acho que geograficamente existe uma semelhança muito grande entre as praias em Bali, por exemplo, e as praias em Timor-Leste, né? Então isso pode ser um facilitador, né? E o governo está realmente se preocupando com isso e buscando qualificar todo um quadro de funcionários. A Secretaria, o Ministério do Turismo está também em processo de formação para pensar em políticas de turismo que possam ser políticas que venham a acolher e a receber turistas internacionais, né? Não despertou ainda para o capital estrangeiro? Aos poucos isso está acontecendo. Nós já vemos agora chegando os primeiros grupos internacionais de empresários, né? Os chineses são os primeiros, né? Eu diria que, por exemplo, o comércio em Timor hoje é chinês, né? O primeiro shopping em Timor-Leste é um shopping chinês, né? Então, aos poucos, começa a chegar. Inclusive, essa questão do turismo pode ser uma alternativa da exploração do mercado do capital estrangeiro. Sim. Questão de hotéis, com uma infraestrutura. Exatamente. Porque o governo por si só não tem como estimular a iniciativa de Timor para esse tipo de investimento? Falta recursos humanos. É esse o grande investimento. Qualificação tecnológica. Falta formação, recursos humanos, ter recursos humanos, ter um gerente de hotel qualificado, ter um
um gerente de um restaurante para qualificar o seu pessoal, né? Falta formação em recursos humanos, e claro, a formação para usar a tecnologia que obviamente vem de fora, né? Eu acho que esse é realmente o grande desafio imediato para o Timor. Quais foram as cenas que mais lhe marcaram durante esse período que a senhora esteve lá? Teve pequenas surpresas, assim, né? Por exemplo, o mundo, eu acho que a sociedade em Timor-Leste é uma sociedade que mistura o tradicional e o moderno. Então, ao mesmo tempo que eu posso entrar num restaurante, comer uma comida ocidental, digamos assim, né? Eu saio dali e daqui a pouco eu atravesso a rua e tem um porco junto comigo atravessando a rua, ou então um cabrito. Isso tudo é muito interessante porque não existe ainda uma divisão entre o urbano e o rural, né? Eu diria que esses fenômenos, eles estão juntos e a gente vive essa diversidade de uma forma muito intensa. Muito bem, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigada eu, Paulo. Prazer enorme estar aqui no teu programa. Tá certo. Professora Shirley Inês Mendes da Silva, professora da Univates, que permaneceu durante 10 meses, inclusive nessa situação de colaboração por parte do Brasil, como professora atuando na Universidade de Timor-Leste. E assim nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Amanhã às 7 tem nova edição. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.